apostila aí, pessoal, a gente vai lendo junto e vamos resolvendo aí, tranquilo? Então, exercício 8, hora de estudo, tá? Então aqui, ó, vamos começar com a página 62, acho que é 62 mesmo, deixa eu conferir aqui. Que sem querer eu deixei fechar a apostila aqui, que ela tá dando diferença. É 62, pessoal. Exercício 8, tá? Então, página 62, exercício 8. Pessoal, ele fala assim, ó: um ponto material de massa de 200 gramas. Então, pessoal, tenho que conseguir perceber essas grandezas e já identificá-las e anotá-las, tá? Então, tem aqui, ó, massa 200 gramas. Move-se sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa com velocidade de 8 metros por segundo para a direita. Então vou deixar aqui como positiva. Determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento do ponto material. Então, pessoal, digam aí para mim, eu quero saber o módulo, direção e sentido desse ponto material. Se é para a direita, eu já vou considerar essa velocidade sendo positiva. Então, responda alguém para mim. Para onde está a direção e o sentido desse ponto material, pessoal? Aí, quem me responde? Então, a gente... para frente, né? Mas assim, esse para frente a gente vai usar o termo para a direita, né? Porque ele fala no sentido, a ideia que ele menciona aqui, né? Para a direita. Então, a direção a gente pode considerar horizontal, tá? E sentido positivo, né? No caso aí descrita para vocês, porque ele também não define grandes informações sobre essa a direção que ele está, né? Ele poderia ter colocado a direção norte e sul, tal, mas ele não colocou. Mas a gente pode colocar como sendo na direção horizontal para a direita. Então tá valendo. Só que eu tenho que calcular também o módulo. Pessoal, o módulo desse aqui é moleza para vocês, né? Então calcule o módulo aí para mim, pessoal. Lembrando que quantidade de movimento é dada pela massa vezes velocidade. Então, qual é o resultado aí para mim? Alguém? Quem já terminou? Ninguém ainda? Então vai ficar aqui, ó. Pessoal, o segredo nesse exercício, quem está fazendo aí talvez esteja errando, é isso aqui, ó. A massa está em gramas, tem que converter para quilogramas, que é dividindo por 1000, tá? Então vai ficar aqui, ó, 0 vezes, né? Então quilogramas aí, tá? Então posso fazer desse jeito. Aqui vai ficar 0,2 vezes a velocidade, que é 8, que vai dar exatamente isso aí, né? Essa quantidade de movimento vai dar 1,6 quilogramas metro. Ficou um traço. Vou fazer melhor que ficou feio. Quilogramas metros por 1,6 quilogramas metro por segundo. É isso aí, pessoal. Questãozinha 9 agora. A questão 9, pessoal, é uma questão interessante porque ela está relacionada com a energia cinética, tá? Então sempre vai estar relacionando um pouquinho. Normalmente, muitas das vezes, vamos dizer assim, ela está relacionada, tá? Elisa, a gente vai fazer esse exercício, tá? Então hoje eu depois vou pedir para vocês mandarem, mas vai ser o exercício 9, 8, 9 e 10, tá? Então vou colocar aqui, ó, tarefa, né? Como tarefa para você poder ter uma noção quais exercícios que eu quero que desenvolvemos hoje. Então a tarefa é hora
de estudo, exercício 8, 9 e 10. E daí tem o caderno de atividades, tá? O caderno de atividades, não sei, eu tô pensando hoje dar uma trabalhada no QDER sobre essa matéria nesse horário. O próximo horário nosso, que vai ser o quarto horário, eu vou entrar em impulso. Mas lá do caderno de atividades está na página 19 e vai ser do exercício 17 ao 21, tá? Mas vou colocar assim, ó, 17, 18 e 21, tá? Por que eu pulei o 20? Porque o 20, pessoal, ele precisa do teorema da conservação da quantidade de movimento e impulso, dessa relação que a gente vai ter. Mas essa matéria ainda não passei para vocês. No caso, o Carlos conseguiu fazer o 20? O exercício 20? Porque a gente ainda não trabalhou os conceitos do exercício 20, né? Aliás, o 20 nem o 21 a gente realmente trabalhou ainda, né? Mas 20 nem o 21, só que o 21 já é mais fácil de fazer, né? Então, até aqui eu vou fazer assim, que matéria que a gente não trabalhou, eu vou tirar o 21. Vou deixar só do caderno de atividades, essa vai ser a tarefinha. Depois, amanhã eu vou abrir para vocês para postarem isso aqui. Amanhã não, aliás, eu acho que a gente não tem aula sexta, né? Agora que eu tô lembrando, tá? Mas abro segunda-feira à tarde para vocês enviarem para mim. Tranquilo? Aí, pessoal, então, mas seria esse aqui. Depois a gente vai entrar aí em impulso. Quem já fez, beleza, tá? Lembro só que assim, o detalhe é que o exercício 20 e 21 ele requer a ideia da conservação da quantidade de movimento só que a gente ainda não trabalhou, né? A gente viu que a quantidade de movimento no sistema é dado pela soma da quantidade de movimento das partículas, mas a conservação da quantidade de movimento a gente ainda não trabalhou. Então são matérias que a gente ainda não viu, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Sim, estou falando, não está saindo aí? Tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Quem está me ouvindo aí, coloca um ok só para mim ter uma noção. Ninguém está me ouvindo? Alô? Esse exercício do caderno da hora de estudos o exercício 9 agora, tá, pessoal? O exercício 9, ele fala o seguinte, no exercício 9: um esquiador de massa igual a 80 kg. Então agora aqui, ó, exercício 9, hora de estudo, exercício 9. Aí ele fala assim, ó: o esquiador de massa igual, então já vou separar aqui a massa, de 80 kg, desce um morro de 20 metros. Então ele deu uma altura aqui, ó, 20 metros. A partir do repouso, desconsiderando todas as forças de atrito, qual é a quantidade de movimento da pessoa ao chegar no ponto mais baixo? Eu queria saber a quantidade de movimento que a pessoa vai ter quando chegar no ponto mais baixo. E aí, pessoal, como que se resolve esse exercício? Alguém tem uma ideia? Alguém quer falar? Deixa eu ver aqui. Transforma energia exatamente
Muito bem. Isso aí, tá, pessoal? Boa, boa. É... Aqui, ó. O... Teve uma mistura entre a resposta. O pessoal se ajudaram aí para chegar na resposta. Muito legal, né? Responder junto. Então, primeiro passo: saber que eu tenho no ponto mais alto energia. Tem uma figura até assim, né? Ele está aqui e vai chegar aqui. Então, eu tenho energia potencial gravitacional aqui, né? E ela vai se transformar em energia cinética. Com essa situação, eu tenho como calcular a energia potencial gravitacional, porque eu tenho altura. Eu determino com a velocidade usando isso aqui. Tendo a velocidade, eu calculo a quantidade de movimento. Ok, pessoal? Então, bem desse jeito. Lembrando lá que, nesse caso, energia cinética no final vai ser igual a energia potencial gravitacional inicial, que seria energia mecânica final, que no final eu tenho só em energia mecânica, só energia cinética. E no início, o que eu tenho? Tenho só energia potencial. Então, abrindo a expressão, vai ficar mv ao quadrado sobre 2, tá? É igual a mgh. Observe que aqui eu posso simplificar as massas e dizer que essa velocidade ainda, ó, esse 2 eu passo como potência, esse 2 de baixo eu passo multiplicando, vai ficar como raiz de 2gh, tá, pessoal? Para obter essa velocidade, então vai ficar raiz de 2 vezes g, que é 10, vezes h, que é 20. Se você fizer esse cálculo aqui, pessoal, vai ficar 20 vezes 20, que é 20 ao quadrado, ou seja, essa velocidade vai ser o próprio 20 metros por segundo, ok? Então, não sei se alguém tinha chego já nesse resultado, nesse valor de 20, mas eu quero quantidade de movimento, né? Se eu já tenho a velocidade, eu posso obter a quantidade de movimento, sabendo que quantidade de movimento é dada por massa vezes velocidade. Então, vai ficar assim: quantidade de movimento é igual a massa, que é 80 kg, vezes a velocidade, que é 20. Posso fazer 8 vezes 2, para ficar mais fácil, que dá 16, e acrescentar os zerinhos, né, e colocar aqui, ó, quilogramas metros barra segundos. Beleza? Já terminou tudo, ó. Muito bem, pessoal, tá? Então, fazendo a correção aqui, o exercício 10, pessoal, vai usar as mesmas situações, tá? Exercício 10, então, vou deixar para vocês fazerem esse cálculo. Você tem que calcular o do elefante, calcular o do leão e depois fazer a comparação, a razão entre os dois, tá? Então é isso que ele quer saber. Determine a razão. Você tem que calcular a quantidade de movimento do elefante, quantidade de movimento do leão e depois dividir essas duas quantidades de movimento, tá? Essa é a questão 10. Vou deixar para vocês fazerem. Vou entrar lá no caderno de atividades agora para a gente trabalhar o caderno de atividades, tá, pessoal? Então, projetando aqui, ó, deixa eu passar o próximo slide, tá? Então, esses exercícios, pessoal, então, do caderno de atividades que eu estava mencionando, a gente vai fazer apenas cadê? É impressionante como o meu material se fecha. Então, só do 17 ao 19, tá, pessoal? Eu creio que eu vou deixar também como tarefinha, porque é muito simples, tá, pessoal? O exercício 17 e o exercício 18 é bem tranquilinho mesmo. Só tem que lembrar, né, se tiver velocidade em km/h, tem que converter para metros por segundo. E no 17 lá eu tenho massa em gramas, tem que converter para quilogramas, tá, pessoal? E o 19 eu tenho como calcular a aceleração, e tenho que fazer essa, né, para obter a velocidade final, e daí com a velocidade eu obter a quantidade de movimento. Então 19 um pouquinho mais trabalhoso, então 20 e 21 não. Aí semana que vem eu faço a correção dessa caderno de atividades com vocês, e eu vou entrar então em impulso. Pode ser, pessoal? Tranquilo aí? Ou tem alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Pode perguntar, viu, pessoal? Qualquer coisa. Às vezes, se não quiser mandar pergunta
aqui no chat, tá envergonhado, pode mandar uma perguntinha para mim no WhatsApp lá, pessoal. Entra pelo grupo e faz a pergunta aí que eu respondo na medida do possível também, tá bom? Ok, então pessoal, eu vou trabalhar um pouquinho sobre o impulso agora. A gente já viu essa parte de quantidade de movimento, né? Impulso, depois a gente vai ver o teorema do impulso de quantidade de movimento, que é muito importante para o nosso estudo aí. E não tem dúvidas a princípio? Beleza, então bora lá, moçada. Página 45, então. Agora eu vou mudar a tela aqui de que eu estou compartilhando com vocês, tá? Nessa apostila que eu tenho aqui, ela está na página 46, mas a matéria é a mesma, tá, pessoal? Não dá diferença não. Então, pessoal, agora eu creio que vocês já estão visualizando a minha tela, beleza? Então, pessoal, o impulso, vamos entender o seguinte: quando a gente projeta um objeto, por exemplo, você vai jogar uma pedra, tá? Se você vai jogar essa pedra, você, por exemplo, você consegue jogar essa pedra sem mexer o braço? Consegue jogar longe essa pedra apenas jogando com a força do punho? O que vocês me dizem? Não, né? Para vocês jogarem essa pedra, vocês já viram? Aqui eu até poderia abrir para vocês verem, mas vocês conseguem aqueles lançamentos de pesos, né? Vocês já devem ter percebido que eles, além de movimentar o braço nesse lançamento de peso, eles movimentam o corpo também, né? Se você levar o corpo lá para trás e impulsionar o corpo para frente jogando, você consegue uma maior velocidade. Então, pessoal, esse lançamento, essa ideia de você ir com o corpo lá atrás para poder fazer esse lançamento, tá? É para você ter um maior tempo. Você não vai conseguir mais força muscular, mas você vai fazer com que o seu músculo atue por mais tempo sobre esse objeto, tá? Então, aqui ele deu uma ideia para vocês do impulso, né? A gente normalmente trabalha o conceito assim, que a questão da velocidade e a variação da velocidade que é gerada, né? E a gente calculou lá, por exemplo, também pela segunda lei de Newton, força resultante, né, que era massa vezes aceleração. Agora, o impulso, ele trabalha essa interação desta força com o objeto, tá? Então, quem que já empurrou o carro aí, pessoal, para pegar no tranco? Eu já fiz muito dessa. Eu tinha uma brasilinha verde que era campeã de fazer isso comigo. Vocês já perceberam que no empurrar o carro, você chega e dá um empurrão no carro, ou você tem que empurrar o carro por um certo intervalo de tempo? Então, essa é uma ideia do impulso, tá? Você vai estar impulsionando um objeto. Então, por exemplo, quando um foguete está saindo da órbita, aquela queima dos combustíveis está impulsionando, ele está realizando uma força, e essa força mantém-se sendo aplicada sobre o objeto por um intervalo de tempo. Então, quer dizer que quanto mais tempo eu deixar essa força interagindo com o objeto, mais impulso vai ocorrer, tá bom? Então, o impulsionar é isso aí, tá? É uma relação para vocês, e ela está com essa fórmula bem aqui para vocês verem, ó. É uma ideia de força aplicada, mas não é só força, é o tempo também. Então, essa ideia é muito bacaninha, né? E vai demonstrar para vocês que quando você aplica uma força, se ele está em repouso, essa força tira do repouso
e conforme essa força vai atuando, vai alterando a sua velocidade. Aí já vai entrar no teorema do impulso e quantidade de movimento, tá? Mas a ideia é que quanto maior for o tempo que essa força estiver atuando, a gente já sabe que maior vai ser a velocidade. E essa vai ser a base para a gente chegar lá na ideia do teorema do impulso e da quantidade de movimento, tá? Então, para nós, o impulso, representado pela letra I, é dada pela intensidade da força aplicada. Porque, imagine, se alguém chega e te dá um empurrão, quanto mais força ele fizer, maior vai ser o teu tombo, vamos dizer assim, né? Você vai ser projetado. Então, a força interfere nesse impulso. Só que... Desculpa, pessoal. Só que não é somente a força, é também o tempo que demora para essa força estar atuando no objeto. Então, se você vai arrancar com o carro, o motor do carro vai estar realizando uma força no chão, projetando o carro para frente. Mas o carro ele não sai já a 100 km por hora. Ele precisa que essa força atue por um intervalo de tempo, e à medida que essa força está sendo atuada no carro, esta velocidade está aumentando, ou seja, e o impulso vai ser essa relação dessa força com o tempo, né? Quanto a força foi aplicada e quanto tempo ela demorou, né, sendo aplicada aí, quanto tempo eu consigo manter essa força atuando no corpo, que vai dar a grandeza para nós impulso, tá? Então ele tem uma definição que é uma grandeza vetorial definida pelo produto entre força aplicada em um corpo e intervalo de tempo aplicado dessa força, tá? Impulso é representado pela letra I, e a unidade de medida, logicamente, né, pessoal? Força dada em newtons, tempo em segundos, então fica newtons vezes segundos. Uma coisa legal aqui, pessoal, que a gente já tem que relembrar, tá? Podemos analisar, né? É que ó, quando a gente está trabalhando, observe assim, ó, eu multipliquei uma grandeza vetorial pela uma grandeza escalar. Então, sempre que eu tiver uma grandeza vetorial multiplicada por uma grandeza escalar, eu vou ter também uma grandeza vetorial, assim como aconteceu lá com quantidade de movimento, tá, pessoal? Essa relação sempre existe aí, ok? Então, pessoal, aqui ele vai dar uma ideia para nós, que eu já trabalhei com vocês também, que eu já expliquei para vocês que toda vez que eu tiver uma grandeza física dada por duas variáveis, se eu montar o gráfico dessas duas variáveis, que nesse caso é a força e é o tempo, tá? Se eu montar esse gráfico, a área do gráfico entre essas duas variáveis vai me dar essa grandeza que eu estou trabalhando. Então, isso desde lá do deslocamento, né? Deslocamento dada por V vezes T, se eu montar o gráfico velocidade pelo tempo, eu tenho deslocamento até lá no final, quando a gente estiver estudando forças elétricas, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Isso aqui é uma propriedade. Se eu tenho uma grandeza, que nesse caso é o impulso, e ela é dada pela variável força e tempo, o gráfico entre força e o tempo me dá essa grandeza ou impulso, e é o que está representado aqui nessa situação. Só que nem sempre, pessoal, a força eu consigo manter constante. Quem já esteve no carro aí, em um carro, já percebeu com certeza que quando vocês colocam lá a primeira marcha no carro, né? No caso, o pai de vocês ou mãe de vocês, porque eu sei que aí ninguém dirige, né? Ninguém tem carteira, então ninguém dirige ainda, né? Carteira de motorista. Vocês já perceberam que Oi? Alguém falou que dirige? Pode não. Não manifesta, tô gravando aqui, tá? Eu sei que alguns aí pode ser que dirijam, né? Assim, fora de estradas, né, pessoal? Só lá no pátio da fazenda, que em estradas, vias e rodovias, pessoas que não têm habilitação não podem estar dirigindo, né? Então, mas assim, quando você arranca o carro, vocês já perceberam que o carro sai representando assim, uma grande intensidade de força, mas à medida que a velocidade vai variando, essa velocidade, essa força, essa aceleração vai diminuindo. Vocês já perceberam isso? Quando você engata a primeira marcha, ele consegue manter a força infinitamente? No caso, vai manter a aceleração do carro infinitamente ou vai diminuindo a aceleração, pessoal? Ela vai diminuindo, né? Isso é importante você estar observando, tá?
as forças resistivas vão aumentando, as situações da caixa de marcha e tudo mais vai provocando essa diminuição, então ele não vai conseguir manter essa aceleração infinita. Vai chegar um momento que você vai estar acelerando o carro e ele não vai mais variar a velocidade. Aí você teria que puxar, já teria que ter puxado, né, se não força muita marcha, mas passa aí para uma segunda marcha, daí ele continua, vai ter um pico de aceleração novamente e depois vai diminuindo. Aí assim passaria para a terceira marcha e assim sucessivamente. Esse gráfico aqui abaixo, pessoal, ele demonstra situações como essa, né? Aqui, ó, a força resultante está aumentando. Desse ponto aqui de cima, a força está diminuindo até chegar a zero, pessoal. Essa linha aqui, ó, tá? Nesse momento, eu creio que eu não vou conseguir grifar aqui, né? Ó, não vai grifar, tá? Mas assim, nesse momento aqui, deixa eu escolher essa aqui. Nesse momento que ele está aqui, ó, aonde está o mousezinho em cima, aqui, ó, a força vai diminuindo. Nesse ponto a força parou, tá, pessoal? Nesse momento a gente muda a força positiva e a força negativa, parou de ter força resultante, não tem força aplicada. E desse momento para baixo aqui, ó, a força ela vai aumentando, só que por sentido contrário no caso, se for uma ideia de deslocamento, né, uma força negativa, uma força para a esquerda, tá? E aqui, ó, a força ainda é para a esquerda, só que ela vai diminuindo, chegando a zero. Então, o que acontece? Essa força, pessoal, nesse momento aqui, ó, se ela fosse uma linha aqui, ela seria constante, né? Uma linha paralela ao eixo dos tempos. Só que nesse primeiro trecho do gráfico representa que a intensidade da força aumentou. No segundo trecho, que chega até esse ponto da interseção aqui com o tempo, tá? No eixo zero, essa força vai diminuindo, ela deixou de existir. E desse ponto, nós estamos no terceiro trecho do gráfico da linha vermelha, aqui representa ser uma linha só, mas é o terceiro trecho. Essa força era zero, ela começou a aumentar até chegar nesse ponto que ela muda, que é bem nessa pontinha, tá? E nesse ponto aqui, nesse terceiro trecho, o que vai acontecendo com ela? Que ela vai aumentando, só que se opondo, né, sendo contrário. E o quarto trecho ela vai diminuindo, então continua sendo contrário, uma força para a esquerda no caso, e até ela voltar a ser zero, tá bom, pessoal? Então acontece essas situações aí. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então aqui, ó, situações, pessoal, que a força diminui, eu já expliquei para vocês, né? Por exemplo, acelerando um carro, a gente empurrando uma caixa, a gente não consegue transmitir mais força, tá? Chega um momento que a gente não consegue continuar exercendo a mesma força resultante, né? Você vai colocar um carro para empurrar aí, você começa a empurrar o carro, vai aumentar a velocidade, vai chegar um momento que você não consegue mais transferir essa força para o carro, né? Você já vai estar correndo o máximo o teu possível, não tem como transferir ainda mais força para o carro, força resultante. A força que você vai estar fazendo vai ser só para gerar força e equilíbrio, né? Uma velocidade constante. E esse trecho aqui, pessoal, vocês acham que existe esse trecho que a força resultante aumenta? Vocês conseguiriam me descrever alguma situação que essa força resultante aumenta? Eu vou dar exemplo para vocês aí. No geral, quando a gente empurra alguma coisa, na hora que a gente começa a encostar até começar a empurrar realmente, acontece isso aqui, ó. Só que começa aqui do zero, né? No caso, a força começaria aqui e ela subiria assim, né? Partindo do zero. Tipo, não tem contato, antes de encostar, na hora que você encostou, mas não pressionou, ainda a força é zero e ela vai aumentando, tá?
Deixa eu ver aqui. Opa, abri aqui. Não é este aqui. Então, uma situação que acontece é realmente a força de atrito aí, ela tem uma alteração, né, com a força de atrito. Gera essa variação da força resultante, mas na hora que, normalmente quando a gente aplica essa força, nesse instante ela tem uma variação da força também. Ela aumenta e depois diminui. Uma situação que essa força resultante ela vai aumentando muito é, por exemplo, o lançamento de foguetes. Tá? Quando um foguete é lançado, ele está perto do solo, está no solo, onde que a aceleração da gravidade é muito intensa, e está cheio de combustível. À medida que começa a subir, essa distância então vai aumentando, o que provoca uma diminuição da aceleração da gravidade e ainda por cima queima milhares de litros. Então o que acontece é que esse foguete ele vai diminuir a sua massa, ou seja, com isso vai diminuir o seu peso e vai aumentar a sua força resultante, tá? Poderia ser também, por exemplo, imagine um caminhão pipa cheio de água em uma rodovia. Se a água estiver vazando, o que vai acontecer é que esse motor vai ficando mais leve e esse motor cada vez vai conseguir acelerar mais esse caminhão, tá? Situações onde a força resultante aumenta, tá legal? Beleza, então pessoal, é isso aí. Alguma dúvida do impulso, pessoal? Primeiro princípio, que a gente tem que saber que impulso é calculada força vezes o intervalo de tempo ou pela área do gráfico. Tem que tomar só cuidado que é isso aqui, ó, para cima, né, do eixo dos tempos, né, força positiva está transferindo impulso para o objeto, tá? Então esse impulso aqui é positivo. Se está aqui para baixo, esse impulso é negativo e o impulso resultante vai ser a diferença entre o impulso positivo e o negativo. Isso aqui vai interferir mais para frente da matéria, que a gente estiver relacionando com a quantidade de movimento, vai interferir se o objeto se movimentou e ainda por cima se movimentou para frente, no caso sentido positivo ou sentido negativo. Se ele chegou a parar ou não chegou a parar, só diminuiu a velocidade, se aumentou a velocidade. Então essa relação aqui, a gente interpretar esse gráfico auxilia muito nisso aí. Então a princípio, né, duas formas de calcular impulso. Um deles é pela área do gráfico, considerando que tem a área positivo e negativo, e a outra maneira é encontrando através dessa fórmula, né, força vezes o intervalo de tempo, tá? Beleza? Aí pessoal, exercícios, tá? Tem só 3 minutinhos, eu já vou deixar aqui para vocês, quem quiser já fazer o exercício 3 aqui de cara, tá molezinha, tá? Não precisa nem explicar. Vou dar esse finalzinho de aula para vocês, falta 2 minutinhos aí para fazer o exercício 3 e depois do intervalo a gente volta aqui pegar os exercícios, beleza?